vontade ou já está tentando aprender um novo idioma? No episódio de hoje a gente vai te dar algumas dicas valiosas. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e refletir sobre o seu futuro profissional. Estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Como ouvimos no episódio anterior, aprender uma segunda língua é fundamental hoje em dia, mas para algumas pessoas esse ainda é um grande desafio. Então, como deixar esse processo mais simples e prazeroso? Para responder essa pergunta, eu recebo Roberta Peçanha, professora de Language Arts da Escola do Futuro. Seja muito bem-vinda à Primeira Jornada, Roberta. Obrigada, Zá. É um prazer estar aqui. Prazer é o nosso. Quais são os erros mais comuns das pessoas que estão aprendendo um segundo idioma? O que você pode trazer para a gente? Eu acho que com certeza o mais comum é a pessoa estar tão animada de querer aprender um novo idioma que ela acha que em 6 meses ela vai ser completamente fluente. E muitas vezes nas aulas a gente percebe que a pessoa começa a querer pular, porque ela quer ir para coisas mais avançadas, que ela vê as pessoas usando, fazendo, só que acaba pulando a base. E aí ficam alguns buracos, ficam erros bobos mais para frente que você tem que voltar e ficar arrumando. Então, eu diria que é o erro mais comum que nós vemos como professores de inglês, é isso, é o pessoal que quer já ser fluente e acaba não aprendendo o básico muito bem. Legal, essa ansiedade mesmo, né? Porque é gostoso ir aprendendo coisas novas e falar, nossa, eu quero conseguir conversar. E aí essa ansiedade para pular etapas. Mas, gente, dá uma seguradinha, porque eu acho que cada etapa tem sua importância, né, Roberto? Exatamente. E dentro disso, que dicas que você pode dar para quem tem principalmente dificuldade, né, em aprender um segundo idioma? Tem alguma frequência para estudar? Como deve praticar, né? Uma forma de praticar, a prática é muito importante, né? E como tornar essa atividade mais prazerosa, mais atrativa? A frequência, eu diria 2 a 3 vezes por semana, 1 hora ou 45 minutos, mais ou menos, para te dar tempo para praticar entre essas sessões, porque o praticar é muito importante. Eu vejo muita gente que quer fazer aula, não, eu preciso aprender rápido, vou fazer aula todo dia. Se você está aprendendo coisas novas todo dia, você não está tendo tempo de praticar. Então, isso é uma coisa importante e deixar mais prazeroso. O que você gosta? Você gosta de cozinhar, você gosta de esportes, você gosta de investimentos. Ache coisas que te interessam e aí vá pesquisar isso na segunda língua, vá aprender esse vocabulário também, coisas que mantenham o seu interesse. Hoje a gente vê muitos jovens estão com mais facilidade até de aprender inglês especificamente, porque YouTube, Instagram, TikTok, eles têm muita exposição ao inglês em coisas que interessam eles. Então, é a mesma coisa com os adultos que estão aprendendo, é achar o que te interessa, porque você tem muito mais chance de se manter interessado se é um assunto que interessa. Se é um assunto que não tem interesse nenhum para você, não vai manter a sua atenção. Muito legal, Roberta. Até uma experiência própria. Aqui na minha época não tinha tanto TikTok, YouTube, essas coisas, mas tinham clipes, né? Música. Eu sempre gostei muito de música. E foi realmente o lugar que eu consegui acessar para aprender inglês, assim. Isso é muito legal de você falar. Achar o seu nicho, né? Onde você gosta de estudar, o que você se interessa, para trazer a segunda língua para esse lugar. Eu acho muito legal. E até entrando nisso, além dos cursos, né? A gente tem os cursos, mas tem outras ferramentas, como você já trouxe aqui. Tem alguma outra que você consegue pensar para praticar o inglês, outros idiomas, assim, que a gente pode usar hoje? Eu sei que existem aplicativos e se é uma coisa que você consegue fazer com regularidade, se mantém a sua atenção, se te interessa, é ótimo. Mas eu também recomendo, tem podcasts bem curtos de escolas de língua, de outras coisas que também ajudam, e tipo, pode ser 5 ou 10 minutos do seu dia, aí já você está treinando um pouco mais. Mesmo o Instagram, eu conheço professores de inglês que postam quase todo dia vídeos curtinhos com um tema. E é uma coisa que acaba ensinando. Então, de novo, quanto mais você tiver exposição ao idioma que você está aprendendo, mais você vai absorver com o tempo. Então, se eu não tenho tempo para fazer o aplicativo, eu baixei o aplicativo, eu nunca entro.
vai procurar um podcast ou começa a seguir alguns professores diferentes que fazem isso para você aumentar a sua exposição ao ensino desse outro idioma. Muito legal. Então, existem essas possibilidades que estão aí nas redes, né, que a gente tem que usar a nosso favor. Isso é bem legal de saber, gente, desses professores que a Roberta indicou aqui. Dá uma fuçada no Instagram que dá para achar, né? Sim, muitos. Massa. Então, assim, a gente vai agora para um rápido intervalo nessa conversa com a Roberta, mas a gente já volta. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei e continuo falando aqui sobre aprender um novo idioma com a Roberta Peçanha. Roberta, vamos falar agora de vergonha, né? Porque assim, um novo idioma é uma nova forma de se colocar no mundo, né? Uma nova forma de se abrir dentro de uma comunidade. Essa vergonha de se expor, o medo de errar, muitas vezes trava a pessoa que está nesse processo de aprendizagem. Como que você daria dicas de lidar com esse desafio? Sempre é difícil, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue superar isso mais fácil, mas para muitas pessoas é um dos maiores desafios de aprender outra língua. Eu diria, ache um ambiente para aprender onde você se sinta mais confortável errando, porque você vai errar. Eu comecei a aprender inglês com 8 anos, falo inglês no dia a dia mais do que português às vezes, e eu ainda faço erros, do mesmo jeito que eu ainda faço erros em português, como os brasileiros fazem falando português, acontece. Então você vai errar? Vai. Achar um ambiente, se você é muito tímido, não, precisa fazer sozinho, ache um professor que seja bem compreensivo com isso e que te encoraje bastante. Se você é uma pessoa que, não, eu prefiro estar num ambiente que tem outras pessoas errando, vai fazer aula em grupo com iniciantes, porque vocês vão aprendendo pelos erros uns dos outros. Uma coisa que eu acho que é bom para os alunos entenderem quando estão aprendendo um segundo idioma, o erro é uma ferramenta que ajuda a pessoa te ensinando a saber o que você precisa aprender. Então, o erro não é um problema. O erro é uma ferramenta que vai te ajudar a melhorar eventualmente. Isso é muito legal de pontuar, Roberta. A gente até tinha falado aqui sobre a questão dos simulados para as provas tipo Enem, e quanto é importante você testar mesmo esse conhecimento, errar e saber onde que é o problema. Então errem, gente, tudo bem errar, né? E Roberta, falar uma segunda língua com nosso sotaque, né? Que a nossa língua materna, nossa língua mãe é o português. Isso é um problema? E se realmente for um problema para alguém que está aqui ouvindo a gente, tem algum jeito de tirar esse sotaque? Eu diria que para a maioria das pessoas não é um problema. Se você tem uma profissão muito específica, se você trabalha num lugar que requer que você não tenha sotaque, aí pode virar um problema eventualmente. Eu vi recentemente em algum lugar falarem que falar um segundo idioma com sotaque é um sinal de coragem, porque você está mostrando que você está disposto a falar uma coisa que você não aprendeu desde criança. Então mostra a sua coragem de aprender um segundo idioma e de falar mesmo sabendo que, de novo, você pode errar, você pode ter problemas. Então eu não vejo como um problema. Mas, dependendo do lugar que você trabalha, tem coisas como falar notebook ao invés de falar notebook. Coisas assim podem ser um problema. E aí o que eu recomendo é procurar um curso ou um professor, alguém que trabalhe usando os fonemas. Porque existem fonemas que, independente da língua que a gente usa no mundo, os sons que a gente faz, existe um alfabeto para isso. E tem professores de inglês que trabalham ensinando isso para te ensinar a fazer os sons de um modo correto. Dá mais trabalho. Então, por isso que a grande maioria de nós nunca ouviu falar disso e nunca vai usar isso na vida. Mas se você realmente precisa, não, eu não quero ter o sotaque, ou eu não posso ter o sotaque, dependendo de onde eu trabalho, é uma coisa a se procurar, porque é um jeito de trabalhar os sons que você está fazendo quando você está aprendendo essa nova língua. Muito legal você falar isso, Roberta, porque é quase uma aquisição de linguagem desde criança mesmo, né? Eu sou fonoaudióloga de formação e a gente vê a construção dos fonemas, cada fonema que vai surgindo. Então, é você voltar mesmo para o início do início
para conseguir sair de lá. Mas eu achei muito legal essa coisa que você falou da coragem, né? De você estar se propondo a aprender, se propondo a se desenvolver e, de outra forma também, se colocando no mundo como quem você é, né? De onde você veio, sua história, sua cultura, sua bagagem, e dentro disso crescendo também. Achei muito interessante. O nosso sotaque é parte da nossa identidade, então isso, mesmo em português, vão ter muitos sotaques diferentes. É a mesma coisa com o inglês, falar inglês sem sotaque da onde? Porque o mesmo inglês, o sotaque da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e da Inglaterra são completamente diferentes. E agora pensando no mercado de trabalho, né? Qual que é a importância do inglês, outros idiomas, dentro do mundo do trabalho? Existem áreas que você considera que precisam mais, demandam mais isso? Saber uma segunda língua é um diferencial ainda? É algo obrigatório? Como você considera isso? Algumas áreas, por exemplo, a parte de negócios, muitas multinacionais estão presentes. Então, tem algumas áreas que você vai acabar usando mais o inglês do que outras. Eu diria até mesmo jornalismo, áreas, medicina, principalmente a leitura para poder entender pesquisa que vem de fora. Então, tem muitas áreas hoje que o inglês com certeza é uma vantagem. Eu não gosto da palavra obrigatório. Tem muita gente que não fala uma segunda língua e vai ter uma vida maravilhosa, uma vida boa, um bom emprego e nunca vai ser um problema. Mas pode ser um problema dependendo de onde você trabalhar. Já dei aula para executivos de uma empresa que foi comprada por uma empresa inglesa e eles foram avisados: vocês têm 6 meses para estar participando de reuniões em inglês. E a empresa estava disposta a pagar e oferecer aulas e ajudá-los. Então, no caso deles, virou uma coisa meio obrigatória. Mas na grande maioria do mercado de trabalho, eu não gosto de falar que é obrigatório, mas vai abrir muitas portas. Mas não significa que, se eu não falo um segundo idioma, eu não vou ter uma boa carreira. Eu não acredito nisso, eu acho que isso é uma mentira, porque muita gente consegue ter uma boa carreira dentro do nosso mercado de trabalho sem isso, mas faz diferença. Eu acho que a gente tem realmente que considerar a realidade do nosso país, entender onde a gente está vivendo, para também, dentro das nossas possibilidades, se a gente quiser expandir a nossa comunicação, sempre vai ser um benefício, né? Mas eu acho que é uma decisão que a pessoa tem que fazer, porque dá trabalho aprender um segundo idioma? Dá. Então, muitas vezes as pessoas têm que olhar a vida delas e tomar essa decisão. Para mim, é uma coisa que vale a pena, é uma coisa que eu acredito que vai fazer uma diferença ou não. E aí, ver se tem esse interesse realmente em aprender esse segundo idioma. Muito legal, Roberta. Achei um papo super interessante. Acho que para quem está pensando em aprender um segundo idioma, abriu muitas portas e perspectivas de possibilidades. Te agradeço muito. Foi um prazer falar contigo. Obrigada, Zá. Foi um prazer estar com você também. E aí, pronto para aprender um novo idioma? Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.